Muito obrigada, doutor Milton, por sua brilhante apresentação. E eu sou um pouco mais antiguinha que o doutor Milton, acho que uns 2 ou 3 anos aí de diferença dentro da polícia. E eu me lembro que algumas vezes eu tinha uns casos diferentes que eu tinha algumas dúvidas, né? Como fazer uma cooperação, implementar uma cooperação internacional? Aí eu ia lá na delegacia dele, lá procurava os colegas, aí todo não, fala com o Milton que ele sabe. Daí ele já me explicava lá aquelas especificidades. Ou então, uma vez que eu estava em missão fora, e surgiram 2 possibilidades de colaboração premiada, isso em 2015, né? E a lei é de 2013. E também fui procurar lá quem que sabia, quem estava por dentro, que já tinha implementado um caso de colaboração premiada naquele momento, feito por delegado de polícia. E também foi o doutor Milton, né? Então, aqui, vocês tiveram a oportunidade de falar com um delegado que, além de ter um conhecimento muito vasto, jurídico, profundo, né, doutor e mestre em direito, além de tudo, na prática, né, no dia a dia, no exercício das investigações, é um brilhante colega e que tem muito a ensinar a nós ainda, e é jovem, né, então tem bastante coisa para passar para a gente. E ainda aproveitar fazendo o merchan do nosso simpósio lá em São Paulo, que estamos nos espelhando no modelo aí de Dr. Rony e no modelo também lá de Manaus. Claro que não será tão pleno de qualidades como esses 2 grandes eventos. Estamos começando lá em São Paulo, mas, né, nos espelhando nos bons exemplos dos colegas aí, e agradecendo o doutor Sobral, que está sempre presente em todas as nossas atividades. Aqui temos juristas aqui presentes, vários delegados de Polícia Federal, que acho que o pessoal ainda não detectou, mas tem um monte aqui que estou vendo vários colegas, né? E o doutor Milton explicou aqui temas, né, importantíssimos, que até recentemente fui entrevistada por um jornalista que me perguntou assim: doutora Tânia, tenho estatísticas aqui que eu recebi pela Lei de Acesso à Informação e queria saber o que é que está acontecendo, que a Polícia Federal está com estatísticas muito elevadas, né, nos indiciamentos e prisões relativas ao crime organizado. O que é que aconteceu nesse meio tempo? Como é que a senhora atribuiria essa mudança, né, nas estatísticas da Polícia Federal? Isso foi no Estadão. E essa é uma matéria muito grande, muito boa. E eu falei assim, sabe o que foi que aconteceu? É a Lei 12.850, o principal fator. A lei de 2013. Em 2013, aconteceram aqueles grandes movimentos contra a corrupção, que depois dormiram um tempinho e retomaram tempos depois. E, em 2013, os legisladores foram pressionados pelos brasileiros para que parassem de atuar daquela forma em que projetos de lei tramitavam morosamente e, às vezes, até com alguns temas que não eram tão importantes, foram pressionados e ali foram desencavetados vários projetos. E essa lei incrível, né, 12.850, ela transformou o nosso país, porque daí os operadores do direito passaram a operar com outros instrumentos, dentre eles a colaboração premiada, mas tem outros instrumentos muito importantes ali. E nós transmitimos isso, né, essa ideia, e realmente é uma coisa que dá muito o que pensar, né? O país passando por um momento de mudanças, e, por trás de tudo isso, nós temos as instituições de Estado, nós temos uma lei que fortaleceu a investigação e as pessoas que colocam isso em prática, né? E claro, o apoio também daqueles, né, cidadãos que estão cobrando mudanças do país. E aí, quando conversava com o doutor Milton hoje, né, um tema que gostaria de vê-lo abordar aqui seria a questão assim, do dia a dia, né, na prática, coisas peculiares, né, da sua experiência tão vasta aí nessa área de combate ao crime organizado. Queria ouvir uns casos seus aí, experiências. Obrigado, doutora Tânia. Agradecer os elogios aí, mas estamos aqui para aprender, ensinar um pouquinho, mas aprender mais acima de tudo, né? Realmente, nós tivemos a oportunidade de desenvolver algumas investigações lá em São Paulo também, algumas operações policiais envolvendo combate à corrupção, crime financeiro. Então, acabamos tendo essa experiência, né, por a força, porque realmente você tem que se especializar no conhecimento da colaboração premiada, da cooperação jurídica internacional, porque hoje em dia é uma necessidade para que se tenha sucesso na investigação em determinados crimes, né?
especialmente esses crimes mais complexos, como eu disse, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros. São crimes que os vestígios são muito, né, bem escondidos, né, são muito bem dissimulados. Então, é necessário ali uma atuação bem especializada. Enfim, nós tivemos ali diversas operações, né, envolvendo bancos, instituições financeiras que praticaram fraudes aí no sistema financeiro nacional, órgãos públicos, desvios com utilização de benefícios legais. Enfim, graças a Deus tive a possibilidade de contribuir um pouco, espero contribuir muito mais, né, para que o nosso país se desenvolva, a nossa sociedade se desenvolva da melhor maneira possível. Não só eu, como acredito todos os delegados federais, nós nos esforçamos muito, né, nós tentamos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível, né, no interesse do nosso país, da nossa sociedade, desenvolvimento das pessoas que estão no Brasil, né, no desenvolvimento pleno de toda a nossa potencialidade, nosso potencial de ser um país aí de primeiro mundo, né? Enfim. E recebemos aqui 2 perguntas. Vou começar com a primeira que chegou. Todas as operações da Polícia Federal têm a participação de um delegado? Sim, claro. Toda a operação policial deve ser desenvolvida por uma equipe de policiais que são chefiados por um delegado de polícia. Ele quem coordena essa operação, o coordenador da operação e o presidente do inquérito policial, né? Os atos produzidos na operação policial são materializados no inquérito policial. E qual o grande problema para a utilização da infiltração? Lembrando que nos casos de, né, cybercrimes, pornografia infantil e tal, há vários exemplos de infiltração, mas no combate à corrupção realmente há uma dificuldade, né? Então, muito bem lembrado pela doutora Tânia, tem alguns colegas que estão desenvolvendo técnicas de investigação em crimes cibernéticos, ou, não sei se seria infiltração ou monitoramento telemático, né, porque você teria a possibilidade de tentar monitorar aplicativos de celular, enfim, que as pessoas trocam essas informações. Mas a dificuldade da infiltração de agentes é justamente o perigo que essa técnica demanda, em primeiro lugar, para o policial que vai exercer essa função. Então, é muito arriscado para ele se infiltrar, se colocar numa situação de perigo à vida, né, ao se integrar uma organização criminosa de uma maneira dissimulada. A gente sabe que qualquer momento que ele for descoberto, ele pode, né, ser morto. Além disso, é uma técnica muito onerosa, né? Você tem que acompanhar, para evitar que isso aconteça, você tem que ter policiais acompanhando diuturnamente esse policial infiltrado. Você tem que gastar muito dinheiro com a dissimulação da identidade dessa pessoa. Então, realmente, é uma técnica muito difícil. Então, se procura antes provar o fato criminoso com essas outras técnicas de investigação à disposição da polícia. E na questão da colaboração premiada, não raras vezes também, às vezes o investigado ele tem um advogado que às vezes é ligado ao chefe do crime, né? E como proteger uma investigação quando o delegado constata que tem alguma coisa estranha ali na relação do investigado com o advogado que apareceu ali no momento? Excelente pergunta. Realmente, já tivemos casos práticos até em que uma pessoa utilizada como um laranja, né, uma interposta pessoa pelo criminoso, esse criminoso acaba pagando o advogado daquela pessoa que vai prestar o depoimento. Não é? Então, não é raro isso acontecer. Então, você verifica ali que o advogado, enfim, está exercendo o seu direito, né, quando ele é contratado pela pessoa para defender os interesses dela também, e não defender o interesse de outras pessoas. Aí temos um conflito de interesses. E o que já aconteceu é que pessoas simples, que estão claramente na situação de interposta, pessoas sendo usadas por pagamento de contas bancárias, de propinas em contas bancárias, enfim, quando vão depor, acabam repetindo a história da pessoa que as contratou, mas depois da oitiva elas voltam e falam, olha, eu estava com o advogado, foi a pessoa que mandou eu fazer isso, que contratou aquele advogado, mas eu quero colaborar, falar a verdade. Então, nós já tivemos casos em que a gente acabou acionando a Defensoria Pública da União ou do Estado, dependendo do crime, da competência, não é? E aí a Defensoria Pública
acompanhou esses interpostas pessoas, esses laranjas, e foi possível fazer a colaboração. Muito obrigada, aqui encerro a minha participação. E quem tiver dúvidas aí, depois, se quiser procurar a gente, aí, nosso time de São Paulo, aqui, estamos à disposição aí do público.